Nossos repórteres na Turquia acompanham o drama de uma brasileira que perdeu tudo no terremoto. Roberto Cabrini conta a história da sobrevivente que viu a vida desmoronar quando o prédio cedeu com os parentes dentro. Desde que eu cheguei à Turquia, eu não tinha visto um nível de destruição tão grande assim. É difícil até encontrar maneiras de se falar o que aconteceu aqui. Horror, medo, muito medo. Infelizmente, tem muitas pessoas ainda soterradas e é muito triste o que está acontecendo. Eu estou muito emocionada, estou muito triste, eu não tenho palavras para descrever. A história de uma brasileira que sobreviveu por milagre ao terremoto na Turquia está ligada à história da destruição de uma das mais importantes cidades das tradições cristãs. Estamos entrando na pequena vila de Toygarlı, apenas 5.000 habitantes. Aqui eu estou à procura da Samira, brasileira, e do seu marido, Mehmet. Estamos chegando. Esse é o local onde eles estão vivendo. Samira? Olá. Mehmet? Muito prazer, seus filhos. Essa é a sua família? Sim, a minha família. A Sofia está lá dentro. Vem, Sofia. Muito prazer. Prazer. Tudo bem? Prazer. How are you? Very good. E vocês têm vivido aqui? Sim. Você pode me mostrar em que condição com vocês estão certeza. vivendo? Encontro Samira Alves, vivendo com sua família em uma tenda improvisada de uma pequena vila. Quantas famílias estão aqui? 5 ou 6 famílias. Ela se refugiou aqui com seu marido turco e os 3 filhos, depois que sua casa foi destruída pelos tremores de terra que abalaram o país. Gente, eu vou entrar agora na rua que eu morava e eu já não estou acreditando porque não dá nem para entrar na rua. Olha aqui, essa é uma rua perto da minha casa. E olha aqui, a rua está totalmente interditada dos prédios que caíram. Na sequência, assim, questão de segundos, 1 ou 2 segundos, já veio o outro, mas assim, para arrebentar mesmo. Aí você percebeu que era algo diferente? Sim, eu nunca vivi isso, né? As crianças guardam duras lembranças. Tudo assim, tipo, mexendo. Por um tempo, a família terá que se dividir. Você vai para o Brasil com as crianças? Eu vou para o Brasil. E ele vai para os Estados Unidos? É. Para trabalhar? É. E vocês voltam a se reunir quando? Aí eu não sei. É mesmo? É, eu não sei. Ela perdeu parentes e viu crianças se tornando órfãs. A história do Denise é assim. Ele perdeu a mãe dele por causa do terremoto. Ela foi buscar uma jaqueta para ele e caiu 3 andares em cima dela. São 4 filhos. O Denise ele é o mais novo, é o caçula. E ele não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo. E só o que eu vejo aqui é ele que está sendo muito acolhido, muito amor as pessoas estão dando para ele, para que ele não sinta a falta da mãe dele. Pergunto se ele aceita o que aconteceu. E Bezim me diz que por causa das suas crenças, precisa se manter firme. Deus quis assim. Esse é o nosso destino. Samira e o marido Mehmet me levam à cidade de Antáquia, a antiga Antioquia, berço do cristianismo, onde ela vivia com a família. Aqui, mais de 2 milênios de história estão arrasados. Antioquia é parte importante das tradições do cristianismo. É onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. São séculos de história que precisarão ser reconstruídos. Em Antioquia, hoje com quase 400 mil habitantes, a morte está em todos os lugares. Eram 15 casas, cerca de 20 famílias viviam aqui. E os cálculos são de que pelo menos 100 pessoas morreram só nesse setor onde nós estamos. Muitos corpos ainda não foram encontrados. É algo que impressiona e mexe com as emoções de todos nós.
Esse homem me diz que uma semana depois do terremoto, ainda não tem notícias dos familiares e da namorada. São 4 pessoas desaparecidas. Provavelmente morreram, mas as buscas foram abandonadas. Ele admite que só por um milagre alguém ainda pode ser encontrado com vida. Pergunto se ele tem a sensação de que elas poderiam ter sido salvas. E ele me diz que sim. Riscos de contaminação. E centenas de corpos continuam soterrados. Nesse momento, a população dessa cidade vive uma crise sanitária muito grave. São corpos em decomposição, a poeira tóxica. Tudo isso tem que ser enfrentado. É uma luta contra o relógio, como sempre. Muitas ruas da Cidade Velha estão inacessíveis, bloqueadas pelas ruínas. A casa dela ficava logo ali, mas simplesmente não dá para chegar até a casa dela. Mostra para mim onde ficava a sua casa aqui. Então, ela ficava aqui, logo depois desse negócio de metal aqui, já é a próxima casa. Nós estamos a quantos metros da sua casa? A uns 20 metros. A uns 20 metros? Sim. E simplesmente não dá para chegar? Não, não dá para chegar. Essa imagem representa muito bem a crise humanitária que nós estamos vivendo nessa parte da Turquia. Todas essas pessoas são desabrigadas, elas perderam suas casas. Muitas têm dificuldade para se alimentar, porque não tem comida para todo mundo. É difícil para se aquecer, é difícil para se alimentar, é difícil ou impossível sonhar. Em meio aos escombros, a população está revoltada, porque o resgate demorou a chegar. As primeiras missões destinadas a salvar vidas só chegaram 4 dias depois do terremoto. Pedaços de uma vida estão em todas as partes. O sapato, a bota, o tapete. Que tipo de reflexão você faz sobre isso? Eu falo para vocês, eu já tive a oportunidade de ir em lugares incríveis, porque eu trabalhei em navio. E eu já pude comer nos melhores restaurantes do mundo, assim, eu acho. Mas hoje eu sou uma sem teto, entendeu? Então, assim, você tem tudo um dia, mas do nada você não tem absolutamente nada, assim. Samira se inspira na milenária história de resistência de Antioquia para reconstruir sua vida. E a própria Antioquia inspira a Turquia a superar seus traumas. No sul da Turquia, uma extensa falha aparece após o terremoto. São as cicatrizes abertas pelo abalo sísmico, que agora unem o país na luta por um recomeço.